Boa noite, meus queridos. Acabou agora há pouco no estádio Marcelo Steffani, não, já não é mais Marcelo Steffani, né? Na Bia Bichedi, em Bragança Paulista, Bragantino 1, Corinthians 0. Quarto jogo seguido que o Corinthians perde do Bragantino pelo placar de 1-0. O que certamente, sem sombra de dúvidas, mostra com clareza o nível técnico dos dois times na atualidade, né? Já há alguns anos o Corinthians é uma zona, por motivos diferentes esse ano e nos anos anteriores, mas o Bragantino um time arrumadinho, um time organizado. Todos sabíamos que o jogo de hoje era um jogo dificílimo. Ninguém estava louco quando dizia que o Bragantino era favorito. Nem por isso qualquer corintiano que se preze, que tenha o mínimo de vergonha na cara, acreditava na possibilidade de uma vitória do Corinthians. Afinal, é o Corinthians jogando contra o Bragantino. Mas aqueles que estão dizendo agora que deu a lógica não estão errados. Não estão errados. De um lado, você vê um time que já joga junto há um bom tempo, um time que tem padrão de jogo, um time que já está encaixadinho, um time que não tem a pressão ah, de ter uma torcida imensa como a do Corinthians, e do outro lado, um time que tem essa pressão imensa e que não tem esse entrosamento, que não tem um time pronto, que não tem um técnico que já tem o elenco na mão. Exatamente o contrário, né? Há um contraste enorme hoje em dia entre as situações de Corinthians e Bragantino. Mas, mesmo sabendo disso, mesmo enxergando muita lógica em tudo que aconteceu hoje, a gente não deixa de ficar incomodado, de ficar frustrado e de ficar com a pulga atrás da orelha, né? Então, bastante coisa para a gente falar do jogo de hoje. Ah, eu começaria pela escalação, não só por motivos óbvios, mas porque mostra algumas coisas, né? O Corinthians foi a campo hoje com Cássio, Mateuzinho no lugar do Fagner, o que eu aplaudo, Félix Torres, o Raul Gustavo, o assustador Raul Gustavo no lugar do Gustavo Henrique com dengue. Que fase a nossa, que fase a nossa. Hugo, mais uma vez, a lateral esquerda, acho que porque a outra opção é o Bidu e porque o tal do Palácios machucou. No meio de campo, o grande Ranielli e jogando ao lado dele o tenebroso Fausto Vera, mais uma vez, porque dessa vez nem a opção do Maicon tem, o que eu acho ótimo. Me xingaram pelo meu comentário no último vídeo, quando eu falei que foi ótima a lesão do Maicon. Você não pode falar uma coisa dessa, um cara que tem voz como você. Tá bom, peço desculpa aos mais sensíveis aí. Não, eu não comemorei a lesão do cara, tá? Eu não desejo mal pra ninguém. Mas que eu fico feliz de ver o Maicon longe do Corinthians, eu fico, tá? O problema é esse. O problema é que as opções que sobram são escassas. É ou o Paulinho ou o Falso Vera. Ou o Bidon, já falamos disso em outros vídeos. E ele foi hoje com o Fausto Vera. Insistiu em repetir é foda. Insistiu em jogar com Garro e Coronado mais uma vez, o que eu acho ótimo, e acho que ele tem que tentar isso muitas vezes, tá? Até esses caras se entrosarem, até eles conseguirem criar nesse deserto que é o meio de campo do Corinthians. E mudou totalmente o ataque. Entrou com o Pedro Henrique, mais agudo, digamos assim, e o Pedro Raul de centroavante. O que a gente viu em campo hoje? O Corinthians começou o jogo atrevidinho, né, digamos assim, em cima ali tentando, mas assim, no primeiro minuto, nos primeiros segundos do jogo, chutando umas bolas de longe, forçando o goleiro dos caras a fazer defesa. Mas com 2 minutos e pouco, três, os caras trocam alguns passes e o maluco enfia a bola pro tal de Vitinho nas costas, ou melhor, no espaço deixado pelo Mateuzinho. O cara recebe a bola quase que no mano a mano, dá uma cortadinha para dentro, bate lado de dentro do pé na bochecha da rede. Golaço. A Liga Anticássio vai entrar em pânico, vai falar que foi falha do Cássio, eu já nem troco ideia. Quando é, a gente fala, quando não é, só faltava falar que o Cássio falhou hoje. A bola vai na lateral da rede. Golaço dos caras. O que não podia é o cara receber a bola com aquela liberdade toda, conseguir cortar e conseguir chutar. É que tá. Ou seja, 2, 3 minutos de jogo, o Corinthians já tá perdendo o jogo. Foda, né, mano? Foda. Nossa situação é. Ah, não tá fácil. O Corinthians, claro, sente o gol, desanda um pouco, a bola parece queimar mais uma vez, o time dos caras melhor, o tal do Vitinho dando canseira no Mateuzinho,
Pô, você não queria que tirasse o Fagner? Queria, continuo querendo. Continue, por favor, escalando o Mateuzinho. Só pede para ele marcar um pouquinho mais, se é que é possível. Só protege um pouquinho mais a lateral ali, português, se for possível. Parece que o Mateuzinho não é muito fã de defender. Gosta de subir, mas parece que defender não é a dele. E para um técnico que fala que está buscando uma defesa mais sólida, você deveria ter se preocupado com isso. Aliás, para um técnico que diz que está buscando uma defesa mais sólida, e mais do que isso, e eu me penitencio aqui. Eu disse aqui para vocês no outro vídeo que eu vi uma evolução no Corinthians, porque pelo menos não tomava mais gol. O time estava mais firme na zaga, não tomou gol do Atlético Mineiro, não tomou sufoco, já não tinha tomado gol nos outros jogos. Aí veio o jogo contra o Juventude, toma dois, verdade, que em falhas do Cássio junto com o Félix Torres. Esqueci de falar disso no último vídeo, do papel do Félix Torres, dos dois gols. Principalmente no segundo, quando o Cássio dá aquele passe meio curto, mas o cara não faz questão nenhuma de ajudar, né? De tentar correr na bola, interceptar, fica parado esperando, lamentável, mas enfim. Por que eu tô falando disso? Porque tomamos gols contra o Juventude. Hoje, de novo, com 2, 3 minutos, o time toma gol. Ou seja, o Antônio está conseguindo fechar o time e dar proteção para a defesa do Corinthians? Não. Bom, mas ele está conseguindo fazer o time pelo menos ficar mais com a bola no meio de campo e criar alguma coisa e municiar o ataque? Também não. O time do Corinthians não defende como deveria e também não consegue criar. Aí você vai falar assim para mim, tá bom, Cacá, mas não é você que fala que temos que ter paciência, tem que dar tempo? É claro que sim. É claro que sim, não tenho a menor dúvida disso. Mas é óbvio que a gente já começa a esperar ver algum sinalzinho, né? Parece que vai, não vai. Né? Hoje o cara resolve mudar totalmente o ataque. Cansou do Yuri Alberto. Parabéns, eu também não aguento mais o Yuri Alberto. Ninguém, acho que foi a gota d'água o gol que ele perdeu contra o Juventude. E eu não tive a chance de falar, mas eu ia falar isso. Falei, eu esqueci de falar. Que eu acho que bota o Yuri no banco e coloca a porra do Pedro Raul pra jogar. Vamos ver, não é possível que o cara seja pior do que o Yuri. Aí vem o jogo de hoje. E a impressão que dá que é. Né? A impressão que dá que é. Porque o Yuri, com todos os seus defeitos, e são muitos, né? Não são poucos, o Yuri corre, o Yuri aparece pro jogo, você vê alguma coisa com o Yuri Alberto, tal do Pedro Raul, você não vê o cara dominar uma bola, você não vê o cara fazer nada. A impressão que dá é que ou você cruza uma bola na cabeça dele para ele fazer, ou não vai sair nada dali. O Pedro Henrique, não vou criticar, é um desses jogadores mais de lado de campo, esforçadinho e tal, mas. Ou seja, o português tentou mexer no ataque e não funcionou. Mesmo tendo o Garro coronado para municiar esse ataque, não funcionou. Ou seja, o fato é, o time do Corinthians não funciona. Não funciona. O que fazer? Olha, vou ser sincero com vocês, eu não tenho a menor ideia, mano. Eu não tenho a menor ideia. A única coisa que eu sei é, esse time do Corinthians, esses jogadores do Corinthians, esse elenco do Corinthians, não é a coisa ridícula, horrorosa, medíocre, patética, como a Fiel Histeria está falando que é. Longe de ser time para brigar por título. Mas não é uma coisa ridícula, não é pior que o Cuiabá, não é pior que o próprio Bragantino, não é pior que o Juventude, não é. Ou seja, um técnico competente tem que ter condições de tirar desses caras mais. Um técnico minimamente competente com esses caras tem que ter condições de, no mínimo, brigar em meio de tabela. É isso que eu acho. Até quando temos que esperar para ver resultado? Não sei. A única coisa que eu sei, com certeza, conhecendo o Corinthians como vocês também conhecem, é se os resultados começarem a demorar, o português vai cair. É isso, tá? Sim, tudo aquilo que eu falei para vocês continua valendo. O que está acontecendo com o Corinthians está dentro do planejado para um time que passa por uma reformulação total. É tentativa e erro, é cabeçada, erros e acertos, não é fácil. E eu sabia que não seria fácil. Mas isso não significa que todo mundo vai ter paciência e vai ficar esperando. Até porque, assim como estamos na tentativa e erro com o jogador, estamos na tentativa e erro com o treinador também. Vamos lá, quem é o Antônio Oliveira? É o cara que fez um trabalho razoável no Cuiabá, o cara que não foi bem no Curitiba, o que ele tem para mostrar? Não tem. A verdade é essa. Qual que é o histórico do cara? Não tem. Ou seja, se o Corinthians toma a piaba do Argentino Júnior lá, se o Corinthians perde do Fluminense, se o Corinthians depois volta para jogar em casa e não acontece absolutamente nada, a diretoria do Corinthians não vai ter outra opção se não pensar em começar a trocar treinador. Por mais que isso me incomode, por mais que eu acho que os caras têm que ter tempo para treinar. Porque o futebol é assim. Ninguém vai ficar esperando até o meio do ano para alguma coisa acontecer. Isso me incomoda, isso me preocupa. Queria muito ver resultado, queria muito ver alguma coisa acontecendo, exatamente para acalmar os histéricos, para acalmar os ânimos e para o Corinthians poder ter paz para trabalhar. Coisa que nós não vamos ter se continuar desse jeito, né? E não ajuda o português. Hoje, como vocês podem ver, eu não fiz minhas costumeiras anotações, já explico por quê.
mas não precisa. E aí o que acontece? Olha as substituições que ele fez, tá? Não necessariamente nessa ordem, tá? Mas saiu o Pedro Henrique, entrou o Yuri, saiu o Hugo, entrou o Wesley, saiu. Então, aí ele tira o Coronado para colocar o Romero, ele tira o Falso para colocar o Paulinho, e no final ele ainda tira o Garro para colocar o Bidon. Então, vejam o time do Corinthians que termina o jogo hoje, tá? Cássio, Mateuzinho, Félix, Raul, e já não tem o Hugo. O Ranielli mais recuado, Paulinho e Bidon no meio de campo, ou seja, quem que é o meia pensador aí que domina essa bola, leva a bola para o ataque? Não tem, um buraco no meio de campo do Corinthians. Tem um monte de atacante. E Wesley, Yuri, Pedro Raul e Romero. Qualquer amador sabe que não adianta você encher o time de atacante. Se fosse assim, era só colocar 11 atacantes em campo. Você ia ser campeão do mundo. Futebol não funciona assim. Não adianta você ter 4 caras lá se a bola não chega para esses 4 caras lá. E quem levaria a bola hoje? O Coronado e o Garro. Ele achou que o Coronado cansou, tirou, beleza, mas tirar o Garro. O pouco que o Corinthians consegue fazer é com o Garro. E ele tira o Garro. Enfim, a impressão que o Antônio me passou hoje, com tudo que aconteceu, é que ele está perdido. A impressão que ele me passou foi essa, que ele não sabe muito o que está fazendo, que ele não sabe muito o que tem. Aí você vai falar, pô, mas ele tem que tentar, tá, beleza. Acho legal ele ter tentado o Mateuzinho no lugar do Fagner, que continue, que insista. Acho legal ele ter tentado trocar o ataque. E se ele resolver insistir para dar uma sequência para esses caras, ok, mas aí ele vai e muda tudo de uma vez, tira os dois, coloca mais um monte. Minha impressão que eu tenho vendo as substituições que ele faz, é que ele não está muito convicto do que está fazendo. Ele começa com uma ideia, muda para outra, tenta outra e termina com uma final que não dá para entender o que ele quer. Eu tenho essa impressão. E se essa impressão se cristalizar na cabeça dos dirigentes do Corinthians, ele não vai ter vida longa no Corinthians. Nós daqui a pouco vamos estar falando em mandar treinador embora, que é uma merda. Tô ligado? Mas enfim, é foda falar aqui para vocês. Que fase é a nossa, mano? Que fase é a nossa? Sim, sim, temos que ter paciência. Sim, o processo é foda, o processo não é complicado. Eu não vou mentir pra vocês aqui, mano. Vocês querem chilique? Procura outro canal, tá cheio de canal que dá chilique aí. Você quer que eu fique apontando o dedo pra um culpado que outro ali? Eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. E outra coisa, muita gente fala, time não tem raça, time vagabundo, mano. Não é esse o caminho, mano. Não é questão de ter raça, de querer correr, de querer tentar, mano. Quando o time é mal treinado, ou ou não tá entrosado, ou não sabe o que faz com a bola, passa a impressão de que os caras não querem jogar, quando na verdade não é isso. Na verdade é que apenas os caras não têm o padrão de jogo, não sabem o que fazer com a bola, não estão bem treinados, talvez o nosso treinador não tenha competência, é isso. E nós não vamos ter resultado tão cedo. Não, ou seja, estão falando para mim, ou seja, fudeu então? Não, não acho que fudeu. Deve melhorar. Deve melhorar. Em algum momento tem que melhorar. Se daqui a alguns momentos não melhorar, mano, o que pode fazer? Dá pra trocar todos os jogadores? Não dá, mano. Vai sobrar pra quem? Vai ter que trocar treinador. É a vida. É a vida. Vocês sabem que é assim que funciona. A única certeza que a gente pode ter é que teremos um ano daqueles. Teremos um ano complicado. Eu não vou dar chiliquezinho. Já falei disso no vídeo anterior. O pessoal que fica falando, vai cair, já caiu, vai se fuder, vai cair, vai tomar no cu. Vai cair o caralho. Estamos na terceira rodada do campeonato. Tem muito tempo ainda pra gente acertar muita coisa ainda. Mas vai ser foda, mano. Não vou mentir pra vocês, não vai ser um ano tranquilo, as coisas não vão acontecer assim, não vai ser mamão, mano. Não vai ser. É isso. O cara hoje começou a narração do Sport TV falando do Bragantino, né? Vice-campeão brasileiro em 91, aquele histórico time do Luxemburgo. Não, amigão, não. Luxemburgo foi campeão lá em 1990 no Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino. Em 91, o vice brasileiro era Carlos Alberto Parreira, né? Qualquer um sabe disso, né? É assustador você ter chegado onde você chegou e falar uma coisa dessa. Não era o Luxemburgo, era o Parreira, vice-campeão brasileiro. Desculpa, não pude deixar passar essa daí. Já falei que o Corinthians tem 0 gol no campeonato. O Corinthians consegue uma marca, acho que histórica, de nos 3 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro não fazer gols, não temos gols. Que dureza, mano. Que dureza. Ah, Augusto tinha prometido para essa semana, que essa semana seria a semana da transparência, né? Quando divulgariam resultados de auditoria ou de consultoria ou de coisas que descobriram lá, etc e tal. Até onde eu sei, a semana acabou e ninguém falou nada. Só para deixar registrado, tá? Para ninguém pensar que eu deixei passar. Não, não deixei passar. Não falaram que ia ter, que iam falar um monte de coisa aí. Estamos esperando falar um monte de coisa, beleza? É isso.
Peço desculpas aí por hoje não ter as minhas anotações cronológicas para falar do jogo. Hoje, hoje eu fui obrigado a. Obrigado não, é sempre um prazer, né, mano? Acompanhar minha princesa disputando torneio de voleibol. Hoje era o Sub-14, campeonato feminino de vôlei Sub-14. O que pai não faz, né, mano? Sensacional. E o pai tava lá amarradão, olhando pro jogo do Corinthians na TV e dando aquela olhadinha pra ela, tipo, tô vendo, tô acompanhando, né? E vendo o jogo do Corinthians e dando uma olhadinha pra ela. Então não deu pra fazer as anotações. Elas foram bem, ganharam os dois primeiros jogos, tomaram uma surra no terceiro, perderam até o rumo, faz parte, é a vida. E o paizão tava lá, então eu não consegui fazer as anotações do jeito que eu queria pra vocês, mas acho que deu pra entender o que foi o jogo. Foi isso, né? Enfim, meus queridos, vai ser foda, mano. A caminhada vai ser longa, não vai ser fácil não. Eu tenho mais uma coisinha pra falar antes de vocês irem embora. Eu queria agradecer rapidinho o pessoal que entra no canal e faz o valeu. Entra no canal no YouTube, vai lá no botãozinho valeu, explicar direito, né? O Luiz Carlos Zucco, esse homem espetacular. O tremendo Washington, 3 vezes, nos últimos 3 vídeos, eu estava devendo aqui os últimos 3 vídeos. O Luiz Sarrium, 3962, obrigado, Luiz. O Bruno Sanches, o Adler Jaed, o Marco Túlio, o Denis Guilhermino, o Vitor Petrini e o JRSB4X. Fora isso, o João Marcelo Guimarães e a Isabela Mello fizeram um pix. Muito obrigado para todos vocês. Aproveitar e mandar um abraço também para o meu amigo Mário Vale, que eu estava devendo. É nóis, Marião. É isso, está feito. E a coisa que eu falei que eu ia falar para vocês depois dos agradecimentos, eu não lembro o que que é, desculpa aí, mano. Acho que deu uma enrolada em vocês. Aí não tinha nada para falar mesmo, não. É isso, Coringão volta na terça-feira agora pela Sula. Corinthians, Argentinos Júniors e Corinthians. Oremos, né, mano? Oremos, vamos esperar que alguma coisa aconteça, que alguns passes comecem a sair, que a tal da compactação fique melhor, que a tal das transições funcionem melhor, que as linhas joguem mais próximas, essas porra toda que os narradores gostam de falar bonito para vocês. Aí eu traduzindo tudo isso, significa que o Corinthians jogue um pouquinho de futebol. É isso que a gente espera e tá foda, mano. Tá foda. Mas vamos que vamos, mano. Desistir jamais. Aqui é Corinthians. Postura de Corinthians. Abraço a todos, bom domingo para vocês e vai Corinthians.